Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. neste sábado da Semana da Paixão, ouvimos o Evangelho de São João, capítulo 11, versículos do 45 ao 56. Estamos chegando ao desfecho dessa semana preparatória para a semana mais santa do ano. É por isso que o Evangelho já mostra a tensão na vida de Cristo. O Evangelho dizia que as autoridades judaicas tomaram a decisão de que Jesus devia morrer. Já tinha sido assinada em segredo, só entre as autoridades judaicas, a sentença de morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus não andava mais em público. Ele tinha encontrado um lugar perto do deserto para aí se abrigar, e a fama de Jesus já tinha se propagado, pois muitas pessoas fora de Israel tinham vindo para a festa da Páscoa em Jerusalém, e as pessoas comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele, Jesus, não vem para a festa? Meus irmãos, as autoridades tomaram essa decisão porque muita gente estava acreditando em Jesus. O Evangelho de hoje narra que muitos foram à casa de Maria e ouviram falar o que Jesus tinha feito. Esta Maria é a irmã de Marta, irmã de Lázaro. Alguns acreditaram em Jesus, mas outros foram aos sacerdotes, fariseus, dizerem que as pessoas estavam acreditando em Jesus. Então as autoridades ficaram com medo e disseram: esse homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Até aqui eles pensavam o que fazer com Jesus. Ninguém ainda tinha falado em aplicar a ele a morte. Daí, um homem notável, porque era sumo sacerdote, chamado Caifás, repreendeu a todos dizendo: vocês não entendem nada. É necessário que um só morra para que toda a nação seja preservada. Ele, sem saber, estava fazendo uma profecia. Por ele mesmo, ele falou uma maldade. Ele deve morrer para que os romanos não venham e não destruam o nosso templo, o de Salomão, o de Jerusalém, não destruam o nosso lugar santo, a nossa nação. Então é necessário que ele morra. O Evangelho diz que Caifás, sem saber, estava anunciando um grande mistério. Vejam que nos Evangelhos, até Satanás fala sem a intenção de dizer um bem, mas como a verdade tem uma grande força, sem ele querer, ele proclama uma verdade quando ele chama, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus. Não é mentira, é verdade, Jesus é o Filho de Deus. Satanás também chegou uma hora a dizer a Jesus: viestes para nos atormentar? Ele não mentiu nessa hora, porque realmente Jesus veio para destruir todo o poder diabólico. Então, meus irmãos, Caifás, sem querer, anunciava que realmente Jesus devia morrer, não só pela nação de Israel, mas por todo o mundo, para reunir os filhos de Deus dispersos. Aqui, no versículo 52, que Jesus devia morrer
não só pela nação, não só pelo povo de Israel, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos, nós encontramos a explicação da primeira leitura da profecia de Ezequiel. Na primeira leitura da profecia de Ezequiel, capítulo 37, Deus faz uma promessa, que Ele reunirá novamente o seu povo espalhado. Já não existirão mais dois reinos, porque Israel havia se dividido em reino do norte e reino do sul. E Deus promete que unificará o reino. Nós teremos a tentação, no primeiro momento, de achar que essa unidade que Deus vai fazer em Israel seja meramente geográfica. Nós temos que entender essa primeira leitura da profecia de Ezequiel num sentido espiritual, numa perspectiva de fé. Quem é esse novo povo que Deus vai reunir? Um povo do qual Ele será o Deus, um povo que vai guardar os preceitos do Senhor, um povo que vai obedecer a Deus, porque o antigo Israel prevaricou, era idólatra, deu as costas para o Senhor Deus. Esse povo é a igreja que nasce aos pés da cruz. Como dizia Caifás, sem querer, um só deve morrer para que a nação não pereça. E o Evangelho interpreta essas palavras de Caifás dizendo que Jesus devia morrer não só pela nação, mas também para reunir todos os filhos de Deus dispersos. Em outras passagens do mesmo Evangelho de São João, Jesus diz que quando Ele for elevado da terra, ou seja, quando Ele for crucificado, Ele atrairá a si todos os homens. Jesus está se referindo à igreja. Jesus também diz numa outra passagem que o pastor que é Ele será ferido e as ovelhas se dispersarão, mas depois novamente serão reunidas às sombras dos braços da Santa Cruz. É por isso que, sem hesitação, nós podemos dizer que Jesus morreu pela igreja. Pela igreja. A igreja, o novo Israel, que nasceu do peito aberto do Senhor, que nasceu aos pés da cruz. A maior representante da igreja, ela também faz parte da igreja, como dizia Santo Agostinho, ela é o membro mais eminente da igreja, é a Virgem Maria. Digamos que ela está na vanguarda da Santa Igreja. Ela é a primeira a ser saudada pelo anjo, a participar da alegria da vinda de Cristo. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria é a primeira a entrar no mistério da paixão do Senhor. Ela, quando levou com São José o menino Deus ao templo, pela ciência que Deus tinha infundido no seu coração, ela vislumbrou antecipadamente esse grande mistério da redenção que nós vamos celebrar nessa semana mais santa do ano. Então, queridos, o povo que o Senhor veio reunir pela sua cruz, começou com Maria Santíssima, a primeira cristã, como diz o hino, o primeiro membro da igreja, o membro mais ilustre, o membro mais eminente, está aqui, a Virgem Maria, Nossa Senhora. Peçamos então à Mãe de Deus e nossa, que ela nos ajude a entrar de cabeça no significado, no sentido da Semana Santa. Nós viveremos os maiores mistérios da salvação nessa semana. Nós viveremos nessa Semana Santa o eixo
da nossa vida. Se não ocorresse nada disso, da paixão, morte e ressurreição do Senhor, o mundo ainda estaria velho. Talvez o homem, por falta de sensibilidade espiritual, não percebe que o mundo sofreu uma reviravolta graças a essa oferta que o Filho fez ao Pai por nós. Mas os poderes desse mundo conspiram contra o Filho de Deus. Como nós escutávamos, não posso deixar isso passar, no Evangelho, vejam só o que as autoridades judaicas diziam. Esse homem vai enfraquecer o nosso povo, e virão os inimigos, ou seja, os romanos, e destruirão o nosso lugar santo. Eles estavam equivocados. Se eles crescem em Jesus, Israel estaria ainda mais firme e resistiria ao inimigo. Isso me faz lembrar essas palavras das autoridades judaicas de Herodes, que quando os magos disseram para ele: viemos visitar o rei dos judeus, ele, cioso que era pela sua posição, mandou matar as crianças, imaginando que naquele pacote estaria também esse suposto rei dos judeus, porque ele imaginava que aquela criança vinha para destroná-lo. Deus não vem para tomar nada da gente. Ele nos dá ainda mais ao que temos de graça, de dons. Como escutaremos amanhã no Evangelho, Jesus pedindo um burrinho, um jumentinho emprestado para poder entrar em Jerusalém, mas ele manda dizer: o Senhor devolverá depois. Se Herodes, como dizia São Código de Deus, tivesse acreditado em Jesus, ele poderia reinar tranquilamente. E aqui as autoridades estão pensando que se todo mundo aderir a Jesus, a nação vai ficar fragilizada. Por isso que ela foi fragilizada, por não acreditar em Jesus, porque no ano 70, aquilo que as autoridades aqui no Evangelho dizem, aconteceu. Os romanos vieram, representados por Tito, um general cruel, a mando de Vespasiano, arrasou Jerusalém, acabou com a cidade santa, não deixou o templo, pedra sobre pedra. O que dizem lá dos muros das lamentações, que é um resto do templo de Jerusalém, não é. Ali era resto de uma guarnição criada para vigiar o templo de Jerusalém. O que Jesus havia profetizado aconteceu, não ficou pedra sobre pedra, não há nem lembrança desse templo. Então, meus irmãos, se cremos no Senhor, pelo contrário, seremos fortalecidos e o inimigo não nos arrasará. Mas ao contrário, se a nação não crê no Senhor, se a nação renunciar ao nome de Cristo, ela será um alvo fácil das seduções e das investidas do inimigo. Que Deus nos prepare, por intercessão de Nossa Senhora, para a grande semana, Semana Santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.